11h52, a gente volta agora com o TV Mar News e um importante desdobramento da atuação da fiscalização preventiva integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco aconteceu nesse final de semana. O Ministério Público do Trabalho aqui em Alagoas moveu uma pública contra o grupo econômico formado por 3 empresas ligadas a uma pedreira, que foi vistoriada na última quarta-feira no município de Delmiro Gouveia. As empresas mantinham 17 funcionários em um ambiente de trabalho degradante e insalubre. E essas imagens são exatamente do momento, em que a FPI de São Francisco estavam vistoriando essa pedreira que fica ali em Delmiro Gouveia. E a gente já vê aí, então, essa ação do Ministério Público que está sendo movida contra essas 17 empresas, tá bem? Olha, mais atuação também aí do Ministério Público, o GAESF recupera mais de 400 milhões desviados por sonegadores. Veja mais na análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, o combate a crimes tributários em Alagoas tem apresentado resultados animadores. O Grupo de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens do Ministério Público Estadual já identificou, de 2017 até agora, algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais em crimes tributários. Este GAESF, sob o comando do promotor de justiça Ciro Blatter, conseguiu recuperar para os cofres públicos estaduais 400 milhões de reais. Isto sem contar dezenas de automóveis e de imóveis que estão retidos na justiça aguardando decisão. Tudo isso pode voltar também para os cofres públicos porque foi fruto de sonegação. Este GAESF deveria ter realizado este ano 10 operações, mas só conseguiu realizar 4 ações contra alvos sonegadores. Isto porque nós atravessamos um período eleitoral e o promotor de justiça, Ciro Blatter, me disse que não queria tumultuar o processo de eleições gerais, por isso deixou para depois das eleições realizar as operações. A qualquer momento deve acontecer mais um ato, mais uma ação contra a sonegação fiscal. E o Ministério Público está identificando algo em torno de 5 bilhões de reais em crimes de sonegação fiscal e lavagem de bens. Agora imagine se tudo isso voltar para os cofres públicos. Eu estou falando de 50% do orçamento do estado de Alagoas que foram desviados em crimes tributários. E olha, gente, números divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde apontam que Alagoas é o segundo estado do Brasil com mais casos prováveis de Zika entre gestantes. Em todo o país, 576 notificações já foram registradas. Fernando Palmeira traz esse detalhe para a gente. Zika vírus voltou e continua sendo preocupação das autoridades sanitárias e epidemiológicas de todo o Brasil e particularmente de Alagoas, quando o Ministério da Saúde apresenta Alagoas no ranking como o segundo estado com maior número de casos de Zika vírus. São mais de 20 casos. São números que a gente vem controlando, a gente vem monitorando isso de perto. Tem um aumento expressivo do número de casos, em especial de Zika, das arboviroses de uma forma geral. Dengue, Zika, chikungunya, todos aqueles transmitidos pelo Aedes. Na Zika, em específico na gestante, a gente vai ter ali um problema mais específico, a gente teve a nossa experiência lá, que foi aquela de 2015, que teve aquele desfecho da microcefalia, então é isso que a gente agora precisa monitorar essas mulheres com um pré-natal adequado, na ponta, na base, ou seja, com a atenção primária funcionando, para que a gente possa ter um desfecho melhor aí nesses casos. Precisamente 27 casos aqui em Alagoas. Agora, já que falamos no Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor também, como nós podemos fazer um cotejo aí com relação a dengue, chikungunya? Veja, as orientações elas são aquelas que já se repetem ao longo desses últimos 20 anos em que a gente trabalha ali com as arboviroses. Em especial para o Aedes, a gente sempre vai fazer a orientação para que as pessoas não mantenham água parada, para que as pessoas consigam ali dentro da sua residência manter esses locais limpos,
seja intradomiciliar ou peridomiciliar, não jogar lixo na rua, não acumular locais onde possam acumular água parada, principalmente naqueles lugares onde existe uma grande falta de água, né, um problema de desabastecimento de água, e as pessoas fazem o uso de reservatório para consumir água. Então, aqueles baldes, tonéis, tudo isso que fica à disposição. Plantinhas aquáticas. Plantinhas. Então, tudo isso precisa ser tomado um cuidado. E a gente também precisa ter uma atenção especial para terrenos baldios, né? Quais são as medidas adotadas nesse momento pela vigilância aqui na CESAL? A gente tem monitorado, a Secretaria Estadual de Saúde ela monitora de perto todos esses casos. A gente tem sentado com profissionais médicos e enfermeiros dos 102 municípios para que esses profissionais médicos e enfermeiros eles estejam instrumentalizados, ou seja, eles consigam fazer o diagnóstico adequado e o tratamento adequado de todas essas pessoas que possivelmente cheguem com sinais e sintomas de dengue, zika e chikungunya. Para as gestantes em específico, nós vamos ter algumas orientações para essas gestantes, que são fazer uso de repelente, usar roupas com mangas mais longas, que consigam dar a essa gestante uma proteção maior. Então, para esse público específico, a gente tem essas recomendações e está sempre procurando seu médico e mantendo o pré-natal em dia e de forma adequada. O que quiser acrescentar de orientação e informação para a comunidade, fique à vontade. Para a comunidade, a gente solicita que a comunidade, em especial para terrenos baldios, onde ali a população se sente incomodada, não jogar lixo na rua, e nesses locais comunicar as secretarias municipais de saúde para que essas secretarias municipais se articulem com outras secretarias para que possa fazer ali daquele momento conseguir minimizar risco, diminuir população de mosquitos adultos. Isso é importante porque a gente vai ter uma diminuição do número de doentes. Consequentemente, a gente vai ter aí menos casos graves e menos óbitos. A saúde pública cumpre aí o seu papel. Cabe a cada um de nós estarmos atentos e lembrar e continuar colocando em prática todas essas orientações. Afinal de contas, é aquele simples mosquitinho chamado Aedes aegypti que está trazendo de novo todas essas preocupações da saúde pública também em nosso estado. Aqui da Secretaria de Estado da Saúde de CESAL, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Todo cuidado é pouco, tá bem? E a gente agora vai para aquele momento do dia maravilhoso, o meu encontro com Viderlan Araújo e a programação para hoje. Viderlan, a expectativa tá grande, né, para o Jogo do Brasil hoje. Bom dia para você, obrigada por mais uma vez estar aqui. Paulane, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Muito bom tê-la aqui também no finalzinho, nessa transição aqui com o canal Esportes. E é importante, né, Paulane? Estamos aí há pouquíssimos momentos antes do Jogo do Brasil com a Suíça. Como é que é da sua expectativa, hein, Paulane? Antes de tudo, hein? Rapaz, olha, eu ando bem com os pés no chão, viu? E eu sou muito daquela pessoa, olha, eu prefiro errar para menos para me surpreender positivamente depois, É entendeu? bem isso Eu que sou bem pensa. assim. Eu hoje estou no empate, viu? Eu vi aí hoje a entrevista. Empate de 0-0. A entrevista do nosso Fernando Palmeira com o Pedrinho Tenório lá do Massagueirinho. O Pedrinho muito otimista, meteu 3-0 e tal, mas tem muitos brasileiros otimistas mesmo depois daquela vitória por 2-0 em cima da Sérvia, né? Os 2 gols do Richarlison. Agora, é uma história diferente, Paulane. Pode ser um jogo mais fácil? Pode, como também pode ser uma partida muito mais complicada para o Brasil. E vou explicar por quê, Porlane. O histórico de jogos na partida entre Brasil e Suíça, na Copa nós só tivemos 2 jogos entre Brasil e Suíça até agora, em todas as outras edições, Porlane. E só deu empate. Só deu empate. Então, assim, se pegarmos a projeção histórica de Brasil e Suíça, a tendência é de um empate. Mas o momento das duas seleções acaba sendo também um momento muito diferente. Então o Brasil pode vencer. Eu torço que o Brasil vença. Agora, tudo pode acontecer, inclusive nada, para essa partida, Paulane. Pois é, e eu queria que você, inclusive, né, explicasse isso pra gente. Qual é o cenário que pode acontecer se houver um empate? Isso. A gente teve aí, inclusive, também empate da Sérvia e Camarões, né? De 3-3, jogaço, inclusive, gente, 6 gols numa partida. Eu queria que você pudesse explicar pra gente o que é que pode acontecer com o Brasil, através desse empate mesmo com a Sérvia. Se houver empate, como é que fica nosso cenário? Paulane, nós estávamos juntos, né, na produção enquanto rolava essa partida entre Sérvia e Camarões e nós conversávamos, Paulane, que jogo é esse, né? Porque a Sérvia chegou a fazer 3-1 e Camarões reagiu.
3-3. A situação deixa as duas seleções ainda com possibilidade de classificação, porque a Sérvia perdeu para o Brasil e Camarões perdeu também na estreia para a Suíça. Brasil e Suíça jogam hoje. O que acontece? Se acontecer um empate entre Brasil e Suíça, as duas seleções, Camarões e a Sérvia, ficarão com obrigações de vencer e tentar no saldo de gols eliminar o Brasil e a Suíça na próxima rodada. Ou seja, se der empate entre Brasil e Suíça daqui a pouco, todo mundo vai ter possibilidade de classificação para a próxima fase. E automaticamente todo mundo pode ser eliminado, inclusive o Brasil. Nossa. Se o Brasil vencer, o Brasil estará classificado. Entendeu? A primeira seleção já classificada desse grupo. É vantagem. Se a Suíça vencer, a Suíça estará classificada. Já fechou assim, né? Já vamos lá. Agora, o que é que pode acontecer para a vida da Suíça, para a vida de Camarões e da Sérvia? Vamos lá. Sérvia teria que vencer, se o Brasil vencer a Suíça, o Brasil pelo menos ficaria classificado e deixaria uma bomba chiando na mão da Suíça. Porque vai jogar contra a Sérvia e não pode perder, porque se perder está fora da Copa. E a Sérvia se classifica. Se acontecer o empate, aí a Suíça estará classificada. Então, ao mesmo tempo, a vitória da primeira rodada sobre Camarões deixa a Suíça, mesmo perdendo para o Brasil, em um quadro ainda muito confortável, muito favorável para conquistar a classificação. Mas aí alimenta uma chance para a Sérvia, que começou a Copa com derrota para a seleção brasileira. Então, resumindo, o Brasil vai sendo classificado. Se a Suíça vencer, estará classificada para a próxima fase. Se tivermos empate, aí a bomba vai ficar para todo mundo mesmo, porque todo mundo vai para a última rodada com chance de classificação e de eliminação na Copa. Pois é, e aguenta coração numa hora dessa. Viderlan, olha, essa semana já começa a terceira rodada da Copa e eu queria que você pudesse explicar pra gente o que é que muda, serão jogos simultâneos agora? Por que esses jogos acontecem simultaneamente? Acontece simultaneamente, Porlane, por conta das possibilidades de classificação. Então deixaria aquela ideia da lisura da competição, né? Para não ter aquele chamado jogo de compadres, né? De repente tá ali uma seleção precisando empatar, aí vai ficar tocando uma bola para o outro, para que as duas seleções se classifiquem. Então, para manter os critérios e a lisura da competição, todos os jogos acontecem simultaneamente. Vamos acontecer aqui no cenário, vamos projetar aqui uma situação, Porlane. Suponhamos que daqui a pouco Brasil e Suíça empatem. Eu acabei de falar que todo mundo chegaria com possibilidade de classificação. Então, se de repente esse jogo fosse Brasil e Suíça, e um empate classificasse as duas, o Brasil poderia ficar tocando bola para a Suíça para o Brasil, e as duas chegariam para a próxima fase. Então, para evitar esse tipo de situação, os jogos acontecem simultaneamente para poder evitar qualquer tipo de armação de resultados entre as equipes. Essa é a palavra correta para o processo. Agora, é bem verdade que é preciso colocar que o jogo do Grupo do Brasil acontece na sexta-feira. O Brasil volta a jogar na sexta-feira contra Camarões, que para mim já deu adeus à competição. Não acho que a seleção de Camarões venha vencer o Brasil. Perdeu na estreia, conseguiu uma baita reação hoje, mas vencer o Brasil nessa Copa do Mundo é uma missão realmente em que pouquíssimas seleções eu vejo com possibilidades. Se você pergunta, Viderlan, qual é o seu placar para o jogo de hoje? Acho que o Brasil vence, mas vence por um placar apertado. Muito bem, então, vamos cruzar os dedos. Eu já disse o meu palpite para hoje. Qual o seu, Viderlan? Eu acredito que a seleção vence pelo placar de 2-1, tá, Porlane? Agora, vamos lá. Entre os substitutos do técnico Tite, quem você colocaria no lugar do Neymar, Viderlan? Eu colocaria o Rodrigo, tá? Ah, mas se o Antony jogar? Ah, se o Gabriel Martinelli jogar? É uma opção do Tite. Mas para mim, eu colocaria o Rodrigo. Manteria o Rafinha, Vinícius Júnior e o Richarlison lá na frente, mas com o Rodrigo, tá? Ah, mas na lateral direita, eu iria com o Daniel Alves, não iria com o Militão. Porque o Daniel Alves é o lateral da posição. Porque aí eu ficaria, e estava conversando com o Mara sobre isso. Se ele coloca o Militão, ele vai estar improvisando. E aí eu pergunto, o que é que o Daniel Alves foi fazer no Catar? Poderia levar o Daniel Alves como membro da comissão técnica, por exemplo. Entendeu? Essa é a oportunidade de começar o jogo com o Daniel Alves. Vamos ver se o Tite vai fazer exatamente isso, né? Que seria a projeção óbvia para essa seleção brasileira diante da lesão do Danilo. Viderlan, no jogo passado a gente viu, né, que a Suécia estava jogando bem fechado, né? E, inclusive os cruzamentos que estavam acontecendo, estava sendo difícil cruzar do zagueiro para atacante. Tinha que ser de zagueiro para conseguir fazer. Você acha que o Tite muda alguma coisa em relação a essa modificação no meio-campo? É possível ele mudar no meio-campo do Brasil, já pela ausência natural do Neymar. Sim. E também na lateral direita com o Danilo. É possível. Se bem que, para muitos, a seleção continuou jogando bem contra a Sérvia
mesmo com a saída do Neymar. Diz que até muita gente acha até que a seleção jogou melhor, né, do que quando tinha o Neymar em campo. Hoje eu acredito que daqui a pouco a seleção brasileira vai encontrar muitas brechas. Mais brechas. A Suíça é uma seleção mais leve, uma seleção que gosta de jogar solto. Então o Brasil deve encontrar mais brechas. Naturalmente, se encontrar essas brechas, deve ter mais chance de gol. Contra a Sérvia, o Brasil já não teve. Ficou aquele jogo realmente de bola rifada, né? O zagueiro mandando para o atacante se virando lá na frente, ou muitas vezes os jogos dos corredores, com o Vinícius e com o Rafinha. Vamos ver se a seleção brasileira encontra esses espaços. Se encontrar, Orlando pode ter certeza que a seleção brasileira deve fazer uma boa apresentação e ter muitas chances no jogo. E aí vai ficar nos pés dos atacantes que têm a chance, com a qualidade que tem, para poder finalizar a jogada e também tentar fazer os gols que são necessários para a vitória da seleção brasileira. Se vencer por goleada, para mim também não será surpresa, mas se tivesse que apostar por Orlando, eu apostaria num placar apertado, vitória do Brasil no jogo de hoje. Muito bom, muito obrigada, Viderlan. E você, inclusive, hoje já está também se organizando para ir assistir o jogo, né? Daqui a pouco no Canal Esportes nós vamos trazer aquele refresco para o nosso telespectador, que tenho certeza que vai já estar naquele esquente do jogo do Brasil. Vamos falar de futsal, daqui a pouco aqui, um evento em dezembro, um evento em caráter Nordeste, aqui em dezembro, em Alagoas. E nós vamos amanhã trazer toda a repercussão no Canal Esportes desse jogo da seleção brasileira. Muito bom. Beijo grande para você. Beijão, Porlane. E a gente volta a se encontrar amanhã. Se Deus quiser. Um grande abraço. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês essa manhã. Lembrando que amanhã a gente está aqui de volta, né? Na verdade, amanhã quem estará no comando aqui do TV Mar News é Viderlan Araújo. Estará em outra missão aqui, tá bem? Beijo grande, tenha um excelente jogo. Já esteja aí caracterizado devidamente para torcer pela nossa seleção. Até mais.